Muito bem, estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Sorocaba para toda a nossa região. Operação contra o trabalho escravo, utilizando crianças e adolescentes. Detalhes ao vivo com o repórter Luiz Negrelli, que está comigo. Boa tarde, Luiz. Oi, Barazal. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional. Essa operação, Barazal, realizada hoje pela Polícia Federal, na verdade é uma segunda fase de uma primeira operação que a gente mostrou aqui também na ocasião em Serquilho, quando 13 menores de idade foram flagrados em condições análogas à escravidão. Na época, no mês passado, 2 pessoas tinham sido presas e eles receberam informações, as equipes da Polícia Federal, de que essas pessoas presas tinham outras propriedades em outros locais aqui da nossa região. E um desses locais era Tatuí. A gente está vendo aí as imagens na ocasião dessa operação realizada lá em Serquilho. Era uma fazenda de colheita de batatas, então numa operação da Polícia Civil, dos guardas municipais, também do Conselho Tutelar, 13 menores de idade foram encontrados então em situações muito precárias de trabalho lá nesse local. Eles não tinham acesso a banheiro, não recebiam água, comida, não tinham um local adequado para descanso, para alimentação e trabalhavam até a madrugada, jornadas exaustivas, portanto, inclusive sem registro trabalhista. Uma das menores que estava junto ali com todos esses outros menores de idade, uma menina, inclusive ela precisava fazer as necessidades na frente dos homens ali no local de trabalho. Todos esses menores eles foram resgatados na ocasião e levados para a sede da Polícia Federal aqui em Sorocaba. Essa ocorrência foi apresentada, foi registrada e 4 pessoas foram identificadas nesse local como os responsáveis ali, 2 capatazes, um arrendatário ali do local e também um proprietário da fazenda. 2 deles foram presos, mas depois passaram por audiência de custódia 2 dias depois e foram liberados. Só que aí, como eu disse, a polícia recebeu as informações, então, de que eles tinham propriedades também em outros locais, como, por exemplo, Quadra, Tatuí e Cesário Lange. E aí foi por isso, então, que na manhã de hoje, as equipes da Polícia Federal realizaram essa segunda fase da operação. Essas são as imagens da operação de hoje, realizada na Vila Angélica, em Tatuí. Durante, então, a segunda fase dessa operação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão neste endereço que nós vemos aí nas imagens na Vila Angélica, como então um desdobramento dessa primeira operação onde esses 2 homens foram presos. Hoje ninguém foi preso, mas foram apreendidos documentos e celulares que vão ajudar agora na identificação e no detalhamento das investigações nesse caso, no combate ao trabalho análogo à escravidão. Aí a gente está vendo os materiais que foram apreendidos nesse endereço e agora com isso a polícia vai conseguir mais detalhes, se tinha alguma informação sobre a contratação irregular desses jovens, de que maneira eles chegaram a trabalhar ali nessa colheita de batatas em Serquilho, mas então com essa operação de hoje ninguém foi preso, somente esses materiais todos apreendidos agora para andamento das investigações. Esse crime, Barazal, de trabalho análogo à escravidão, de colocar alguém numa situação como essa, pode resultar em penas de 2 até 8 anos de reclusão, mas como envolve crianças e adolescentes, as penas podem ser muito maiores. Agravantes, né? Isso, exatamente. Mas como eu disse, esses 2 homens na ocasião foram presos, foram liberados em audiência de custódia, agora respondem em liberdade por esse caso, mas poderão ter que pagar as multas rescisórias, para esses adolescentes, e os valores são bem altos, além de dar todos os esclarecimentos também, porque agora a polícia segue nas investigações. Vão ter que pagar, e vai pagar, E é valor alto. Mas você sabe, Luiz, que esse pessoal não tá nem aí, com esse valor alto, até que vai doer no bolso um pouquinho, mas depois os caras, impressionante. Ô Luiz Negrelli, é um crime cruel se aproveitar de pessoas, na maioria dos casos, sem instrução, sem família, estão sem emprego, precisam trabalhar para ter o que comer. Então, essas pessoas se submetem a este regime de trabalho. Infelizmente, é por isso que esse crime é tão cruel, Luiz Negrelli. Porque o cara, ele sabe que ele está se aproveitando de pessoas em situação vulnerável, de pessoas emocionalmente abaladas, que precisam comer e que por isso se sujeitam a esse tipo de situação. Porque vai falar para uma pessoa que não tem essas características e que é uma pessoa mais
vamos imaginar assim, preparada, uma pessoa que consegue pelo menos aí ter o seu sustento, vai falar para ela fazer isso aí. Ela não vai fazer porque ela sabe que é contra a lei, ela sabe que é exagero, ela sabe que é um abuso. E aí tem pessoas que fazem porque precisam disso. E quando é com adolescente, então, pior ainda, né, Luiz? Exatamente, porque em muitos desses casos, Barazal, a pessoa que está numa condição como essa, ela não tem nem noção do que ela está enfrentando. Eu lembro que eu fiz uma reportagem aqui em Sorocaba também há um bom tempo já, com uma jovem também que tinha sido resgatada em trabalho análogo à escravidão, e ela dizia que ela não sabia o que era um registro numa carteira de trabalho, ela não sabia o que era uma jornada exaustiva, ela não sabia o que era uma condição adequada, porque ela nunca teve informação com relação a isso, né? Não era uma menor de idade, mas também foi encontrada numa situação análoga à escravidão. Então, numa situação como essa, eles estão lidando ali com essa fragilidade, né, da pessoa. Sim. Desse outro lado que não tem a informação e eles acabam se aproveitando. E só a título de curiosidade, Barazal, eu fui pesquisar aqui algum balanço que pudesse trazer quantos números, quantas pessoas já foram encontradas em situação assim. E olha só, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, no ano passado, em 2023, eles resgataram um total de 3.190 trabalhadores em condições análogas à escravidão no Brasil todo. Olha só esse número. Coisa, né? 3.000 pessoas é muita coisa. Não, 3.000 quanto que você falou? 3.190 trabalhadores. Então vamos arredondar para 3.200, vai. 3.200 pessoas, enfim. E as que não foram resgatadas, né? E as que, de repente, passaram por esse tipo de problema e a polícia ia chegar, o cara se ligou e liberou. Exatamente. Né? Às vezes são pessoas que vêm lá do norte, né? Não tem o que fazer, não sabe como vai se instalar aqui. Às vezes a pessoa troca esse tipo de trabalho por moradia. Moradia, diga-se de passagem, indigna, porque esse pessoal, geralmente, quando tem moradia, vive em alojamento, situações precárias, né, Luiz? Então, assim, aquele chefe dos inspetores aqui do tribunal, como é que é o nome dele? Doutor Ubiratã. O Ubiratã. O doutor Ubiratã sabe muito bem disso, né? É um leque de crimes, é um leque de situações, são muitas coisas que se juntam para dar esse contexto aí cruel que é o trabalho análogo à escravidão. Não só na lavoura, né? A gente pega também isso daí, às vezes, em moradias. Pessoas que são contratadas como empregadas domésticas e que ficam ali também num trabalho realmente sujeito e parecido com essa questão de ser uma escravidão mesmo. Exatamente. Esses dados, Barazal, do Ministério do Trabalho mostram que esse tipo de cultivo de café, de batatas, como esse a gente está vendo nas imagens, são os setores que mais têm esse tipo de condição. Mas isso também pode acontecer, como você disse, no caso de empregadas domésticas, né? Sim. Então é importante porque o Ministério do Trabalho está de olho em situações assim e qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, pode procurar o Ministério do Trabalho, a Polícia Civil, enfim, de alguma maneira ajudar a denunciar casos assim, porque realmente a pessoa que está passando por essa situação, às vezes ela não sabe e é o papel de uma pessoa que presencia uma situação como essa que pode livrar a pessoa de uma condição assim, né? Muito bem, obrigado, Luiz Negrelli, pelas suas informações, tá? E ninguém merece passar por isso e não é certo também você ganhar dinheiro em cima de um trabalho como esse. Obrigado, Luiz Negrelli.